Queridos, vamos ver então o que a palavra do Senhor diz aqui. É algo que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu estava refletindo essa semana. E diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda não tinha sido mudado, ele se chamava Abrão, pai elevado. E depois, mais à frente, Deus trocou o seu nome para Abraão, pai de multidões. Então é aqui Abrão, pai elevado. Ele disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? O eu aqui está oculto. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E quando eu estava lendo e meditando nessa palavra, o Senhor veio falando muito forte ao meu coração, sobre até mesmo os dias que temos vivido hoje, no cristianismo dos dias atuais, no Brasil e em vários países do mundo. Sei que em alguns lugares ainda a chama está muito acesa, né? E cada vez mais, queimando mais pelo Senhor. Mas em muitos países como a da Europa, por exemplo, continente europeu, países que antes foram o berço de missionários, enviaram missionários para o mundo inteiro, né? Hoje são consideradas nações pós-cristãs. Isso é, a maioria da população já se declara sem religião, já não crê em Deus, já não tem um relacionamento com Ele. O amor se esfriou e o ganha-pão de cada dia tomou conta da vida deles. A adoração para eles é algo que não tem significado e por isso foi deixado de lado. Quando Deus se apresentou a Abrão, lá na terra de Ur dos Caldeus, Abrão, ele era filho de Terá, um hebreu, e a Bíblia depois em outra parte nos fala que Terá era um fazedor, um confeccionador de ídolos. Naquela época, eles tinham ali os seus próprios ídolos, eles fabricavam os seus ídolos familiares, faziam ali as suas estatuetas e tudo, e eles tinham aqueles amuletos. E o pai de Abrão, eles viviam ali em clãs, eles viviam ali de uma forma, de uma família patriarcal, uma sociedade patriarcal, onde ali o pai, ele ia agregando toda ali a sua família, os filhos, os netos, bisnetos, um grande clã, e ali eles sobreviviam, eles se protegiam, eles cultivavam, colhiam, comiam, e ali Abrão vivia com a sua parentela, ali com o seu pai, e o seu pai era um fazedor de ídolos, e de repente, num certo dia, aconteceu algo que Abrão nunca tinha antes presenciado na vida dele. Ele era acostumado com certeza a ver o seu pai construir aqueles ídolos, pegar ali um pedaço de madeira ou pegar alguma outra substância ali e começar a fazer ali um ídolo, uma pedra, um barro, e ali saía algo e ele dava feições e ele fazia toda ali aquela feição daquele ídolo, e ele vendia para alguém, ou ele dava para alguém, e era natural ele ver o pai trabalhando. Mas um certo dia, Abrão estava lá, quando Deus falou com ele, diferente daqueles deuses que ele via ser fabricado, confeccionado, a qual nenhum deles tinha falado com Abraão, até porque não podem. Lemos ontem o Salmo 115, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm nariz, mas não cheiram, nem som algum sai da sua boca. O Salmo 115, em um dos seus trechos ali, diz isso.
Mas um dia, o único e verdadeiro Deus teve um encontro com Abraão. E algo aconteceu. Ele ouviu a voz de Deus. Pensa só, que situação. Pensa como foi para Abraão algo novo, algo diferente, algo extraordinário. Pensa você trabalhando ali com o seu pai, ou vendo seu pai trabalhar, e de repente você ouve uma voz do céu e você percebe que não é nenhum daqueles ídolos por anos e anos você viu. E Deus chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu te darei uma terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E aí vem algo que é revelador. Sê tu uma bênção. Deus chamou Abraão para ser pai de nações quando ele não tinha nenhum descendente. Ele não tinha filhos e a esposa dele não podia gerar, porque já estava com idade avançada e não tinha tido filhos. Sarai ainda, se chamava Sarai. Ela não tinha filhos. Mas o Deus que fala, o Deus que se revela, o Deus que está presente, o Deus que tem promessas, o Deus criador de todas as coisas, é esse Deus que falou com ele. E quando Deus fala, ele cumpre, porque a palavra dele não é uma palavra de homem. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, acontece. Quando ele fala, aquilo vem e se torna real. Então, se Deus está falando com você, creia, se apodere dessa palavra, porque vai acontecer, vai acontecer. Mas veja bem, vou colocar aqui uma vírgula nas palavras que estou dizendo, porque com certeza as bênçãos de Deus, algumas delas são condicionais. Deus nos dá a bênção e nós entramos com a obediência. Deus disse assim simplesmente para ele: Abrão, gostei de você, escolhi você, você vai ser bendito e as nações da terra vão ser benditas através de você, eu vou te abençoar. Foi só isso que Deus disse? Deus disse o que para ele? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Quando Deus tem um encontro conosco, de uma forma assim intensa como teve com Abraão, o Senhor, ele vem nos fazendo promessas, mas ele também nos dá direções. Não dá para viver as promessas sem seguir as direções. Não tem como se viver a bênção sem ser obediente à voz do Senhor. E alguns podem até dizer: Senhor, pastor, eu estou tentando ouvir a voz do Senhor. Eu tenho uma decisão para tomar, eu estou indeciso referente a algumas coisas. Eu sei que tem promessas na minha vida, mas eu estou aguardando a voz do Senhor falar comigo. Deus fala como falou com Abraão? Sim, mas também Deus envia os seus profetas, que de madrugando vêm falar, e às vezes vem um e fala para você: faz assim, 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 aí você fala o quê? Eu estou esperando Deus falar comigo. Aí Deus manda outro profeta para falar com você: olha, faz assim, 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 vai ser bênção na sua vida. Olha, não fica assim com o teu coração endurecido. Olha, move teu coração, não sei o quê. A pessoa fala: não, eu vou ouvir
a voz de Deus, esperar Deus falar comigo. Deus manda outro profeta, e você também não ouve. E aí, depois, a bênção não se cumpre, e você fala assim: Deus falou que me daria, eu nunca tive nada. Você ouviu a voz de Deus? Crede nos vossos profetas e prosperareis. Segunda Crônicas, Fátima, lembra de cabeça ainda o endereço? Quem lembra aqui? 20, 20, né? Segunda Crônicas 20, 20. Coloca para nós aí, por favor, Pedro. Olha o final aqui. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Temos ouvido isso. E o que eu quero ministrar ao teu coração hoje, se estiver muito quente, como o sol está, geralmente o barulho incomoda bastante, mas eu falo sempre assim, né? Vamos ver o que está incomodando menos, né? O barulho ou o calor. Se o calor estiver muito forte, pode aumentar ali para o 2, a gente vai ter um pouquinho mais de barulho, mas o calor vai diminuir um pouquinho, tá bom? Até a gente ter aqui o nosso ambiente climatizado, e teremos em nome de Jesus, amém? Vocês creem? A gente já tem promessas para isso, e se a gente seguir as direções do Senhor, continuar firme, nós vamos ser aí prosperados pelo Senhor, amém? Então, veja só, sai da tua terra. A bênção do Senhor está em se mover. Esse da tua terra fala da continuidade, fala da comodidade, fala da acomodação, fala de segurança humana. Que, por exemplo, lá na casa do pai dele, ele estava seguro, ele tinha habitação, ele estava num ambiente favorável a ele. Ele tinha de tudo e o apoio de todos. Mas Deus falou assim: eu vou te dar uma outra terra, e eu vou te abençoar e vou te prosperar. E ele teve que sair da comodidade. Às vezes é muito difícil dar esse primeiro passo. Porque, por exemplo, nessa parte eu tenho certa autoridade para ministrar a vida de vocês, porque quando Deus falou para mim: passa a Macedônia e vem nos ajudar, entre o lugar que eu moro e o Grajaú tem um bairro chamado Jardim Macedônia. E eu passei por cima do bairro do Jardim Macedônia, saí lá do Parque Fernanda, lá perto do Jardim Irene, né, perto da divisa que está Itapecerica, passei por cima do Macedônia e vim ajudar aqui. E aí o que eu fiz? Eu deixei a minha terra para lá. Eu morava na rua que eu nasci, eu congregava na mesma igreja, assim, na mesma denominação que eu cresci. A minha filha estudava na escola que eu estudei, do pré até a 8ª série, ela estudava lá. Nós estávamos na casa própria lá, que era nossa, não pagávamos aluguel, estávamos lá, estávamos bem, mas de repente veio uma palavra de um profeta, de um homem de Deus, que disse assim: primeiro ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu olhei no rosto dele e disse: pode dizer. Mas antes disso, a presença do Espírito Santo tomou o lugar que nós estávamos. Nosso coração, sabe aquela sensação de sentir a presença de Deus, nossa voz embarga, os nossos olhos começam a lacrimejar. A gente sentiu a presença do Espírito Santo entrando forte naquele ambiente. E o profeta olhou para mim e disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele olhou bem no meu olho e disse assim: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E naquela hora, testificando ao meu coração pela presença do Espírito Santo, e por algo que o Espírito Santo já vinha falando comigo há mais ou menos um ano, que a nuvem ia se mover, né? E na hora que veio aquela palavra, o Espírito Santo disse: filho, é para isso que eu estava te preparando. É essa a mudança que eu estava dizendo que vai acontecer. E na mesma hora eu disse: amém, eu venho.
E eu não fiquei negociando. Eu quero a bênção, eu quero a promessa, mas eu quero ficar na minha terra. Veja, não estou dizendo que você tem que mudar. Mas se Deus falar ao teu coração, se você não fizer, você está em desobediência. Comigo foi bem claro, o Senhor falou isso bem claro. Eu digo isso porque tem pessoas que moram distantes aqui do Grajaú. Quer ver? Tem alguém que mora aqui, distante aqui do Grajaú? Assim, ó, temos algumas pessoas aqui, né? Mora distante, mas você está aqui, né? Isso não quer dizer que você tem que sair lá de onde você está morando e mudar aqui para pertinho da igreja. Mas se Deus falar com vocês, aí já é diferente. Porque aí é uma direção e Deus falou comigo. E eu precisei deixar tudo para trás. Eu nem vou me prolongar nesse assunto, e essa história é uma também que as pessoas já conhecem um pouco, que vira e mexe eu dou esse exemplo, falo um pouco sobre isso, mas eu obedeci e saí, porque para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida, ia ser necessário que eu saísse daquele lugar de conforto, de segurança, de comodidade. Quando eu cheguei aqui, foi algo totalmente novo, onde eu fui muito desafiado, lapidado, onde o Senhor foi concluindo e ainda está ainda, né, nesse processo, o lapidar dele na minha vida. Então, primeiro lugar, sai da posição de conforto, de segurança, e ouça a voz do Senhor. Ah, Deus tem um plano na minha vida, você pastor, mas eu não consigo ir no grupo de alívio, eu não consigo ir nos cultos, eu não consigo estar na escola porque eu trabalho. Até aí não tem problema você trabalhar à noite, mas se Deus falou com você, sai, porque você vai ser um grande ministro do Evangelho, eu vou te usar. O que você está esperando ainda para sair? O que você está esperando ainda para obedecer? Obedeça. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem e elas não acrescentam dores. Quando a gente é obediente à voz do Senhor, o Senhor nos prospera, porque é o que Ele disse, eu te abençoarei, vou te dar uma terra nova, e Deus verdadeiramente me deu uma terra nova. E esse profeta, esse homem de Deus que falou comigo, é o apóstolo Alain, na época pastor Alain, né? E a gente lá, estava lá, numa mesa de café da tarde, conversando, e Deus usou a vida dele, e falou comigo o que eu estava esperando para ouvir, e eu disse, amém, eu venho. Aí ele falou, ele ficou até, né, como profeta, depois ele entregou a profecia, ele foi como profeta deve ser. Aí depois o Alain, a alma dele, mas ora lá, né, pede confirmação, né, não precisa ser assim de imediato, se precisar. Eu falei, não, Deus já falou ao meu coração, estou certo disso, mas eu vou orar e consultar o Senhor. E fiz um jejum de alguns dias, e durante esse período, na igreja onde eu congregava, era fiel lá, tá? Não saí fugido de lá não saí de lá em desonra, saí de lá embaixo de bênção, enviado pelo meu pastor. A igreja fez um culto de despedida, chorando, nos abençoando, vai na bênção, tá? Não é fuga, porque tem gente que quer fugir e ouve uma voz e sai. Não, é direcionamento do Senhor. A gente não está falando de fuga. Por exemplo, aqui, né? Eu estou aqui hoje com as cargas pastorais e os privilégios também, né? Vou dizer, tem privilégios também, viu, gente? Ser pastor tem privilégios também. Deus, Ele tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Deus tem me dado uma terra que Ele havia me prometido há muito tempo atrás. E por eu estar nesse tempo aqui fazendo o que Ele me pediu para fazer, eu tenho sido abençoado. Então, né, porque você vê o pastor sempre falando, né? Não, porque não é fácil, tá? E vai falar, você vai ser um pastor. A pessoa, não, eu não, misericórdia. É bênção, é bênção. Obedecer à voz de Deus é bênção. Tem bênção aí, pastor, também? Tem, pastor Adriano, tem muitas bênçãos aí. Pastor Marcos, pastora Shirley,
A pastora diz, tem bênção também, é bênção, queridos, Deus tem abençoado, mas também tem muitas batalhas, né? Mas, quando a gente está firme na posição do Senhor, a gente vai ali, seguindo o objetivo, seguindo, olhando para o alvo. As lutas do dia a dia não nos abatem, né? E aí, ele falou, sai da tua terra, do meio da casa do teu pai. Isso fala o quê? Casa fala de costumes. Casa fala de cultura, né? A terra também fala de cultura, mas muito mais a casa. Porque quando você vai para uma terra nova e Deus está te tirando do meio da tua casa, alguns diziam antigamente assim, na minha família todos são católicos. Eu até queria ser evangélico, mas meus pais são católicos, meus irmãos são católicos e eu também vou ser, porque a nossa casa sempre foi católico. Antes tinha pessoas que falavam assim, principalmente lá em Minas Gerais, né, pastor Wilson? Lá a maioria é católica, né? Mas se Deus está te chamando para estar, por exemplo, no nosso meio como fonte de alívio, você ouvir a voz do Senhor, você vai ter que sair do meio da tua casa, dessa cultura, desses costumes. Hoje, quando eu me encontro com os meus irmãos, eu vejo que eu estou muito diferente de como eu era quando eu estava lá com eles. Por quê? Porque quando eu saí lá do meio e comecei a trilhar um caminho com o Senhor, na obediência daquilo que Ele tinha para mim, eu comecei então a ser moldado por Ele. E hoje, às vezes, quando me encontro com meus irmãos, eu às vezes tenho um choque, né? Porque aí eu lembro das coisas de como eu era e de como eu sou. Não estou dizendo que eles tenham só, né, defeitos, tem essas qualidades, mas os defeitos que eu tinha e que eu vejo neles, eu falo assim, o Senhor me transformou. Por quê? Porque vocês, a minha família hoje, foi instrumento de Deus para lapidar a minha vida. Olha para o irmão que está do teu lado assim e diga para ele, você é um instrumento de Deus para lapidar a minha vida, transformando os meus defeitos em qualidades, para que eu tenha o DNA de Cristo em mim. Amém? Agradece a Ele aí, glória a Deus. Obrigado por vocês serem instrumentos de Deus para abençoar, lapidar a minha vida. Assim como o ferro afia ferro, o irmão afia o rosto do seu irmão. Só que tudo isso, Tiazel, hoje em dia as pessoas estão interessados. Põe o 12:1, por favor. Ou 2, calma aí. Gênesis 12, 2. As pessoas estão interessadas nisso daqui, ó. Farei de ti uma grande nação, fama, poder, status, né? Reconhecimento. E, por exemplo, hoje quem é o homem mais poderoso, né, do mundo? Quem? Presidente dos Estados Unidos, né? Ele está mandando lá e mandando em toda parte. E ai de quem falar para ele que não, né? E muitos querem isso. E Deus falou isso para Abraão, porque maior que o presidente americano é Abraão. Sim ou não? Sim. Então as pessoas estão interessadas. Estão aí buscando crescer nas redes, ter mais likes, ter mais seguidores, ter mais visualizações e por aí vai. E hoje, o novo jogador de futebol e o novo gamer e o novo youtuber é o influencer, né? Já teve o jogador de futebol, né, que era o sonho de todo mundo. Aí veio o gamer, né? Aí veio o youtuber e agora é o influencer, que ganha... Gente, eu estou aqui, não sei o que, para falar com vocês, ó, esse microfone aqui é top, viu? Eu só falo nele, ó, recomendado. 10 milhões na sua conta, 5 milhões na sua conta, só para fazer um videozinho ali de poucos minutos ali. Aí todo mundo fala assim, é isso, eu preciso disso, eu preciso ser influencer, né? Vê o jogador de futebol de jatinho para cá, helicóptero para lá, mansão para cá, fala, não, eu preciso jogar bola, isso aí é o que dá. Por quê? Eles aí, o futebol não dá certo,
o youtuber não dá certo, ele fala: Deus, é você, é você. Você é o cara que vai me engrandecer. Não deu certo no futebol, o YouTube, ninguém me segue lá, eu não sou influencer, me cancelaram, então é você. Olha o que eu descobri aqui. Você é uma grande nação, eu recebo. Será que o evangelho é isso? E aí vem na parte do que está interligado com a fama, né? Te abençoarei. É igual os desenhos do Pica-Pau, né? Olhava já, o olhinho já virava o cifrão lá. Trim, trim, trim. A máquina registradora olha para Deus já falando assim: ó, agora eu vou ser próspero. Eu estou numa igreja que fala sobre a prosperidade, agora eu vou estourar a boca do balão. Essa é para quem tem mais de 40, tá? Eu vou estourar a boca do balão agora. Mas será que é isso que Deus queria? Deus disse: sê tu uma bênção. Ser uma bênção é muito diferente de ser abençoado. Ser uma bênção, vou repetir, ser uma bênção é muito diferente de que ser abençoado. Por exemplo, chega alguém e me dá uma quantia ali, vamos dizer, ó, sentindo no coração de te abençoar com R$1 milhão. Tó, eu fui abençoado. Mas aí eu pego meu R$1 milhão, compro ali uma Ferrari usada, porque uma nova não dá para comprar com R$1 milhão. E aí eu saio com ela, abro o vidro, ponho o braço para fora, vou de sábado na Avenida Europa, ali nos Jardins, acelerando e tal, todo, né? Que agora eu estou abençoado de Ferrari, né? E pá! Coloco ela num poste cai por cima, acabou com minha Ferrari. E aí? Cadê? O que aconteceu? Fui abençoado? Fui. Mas o que eu fiz com a bênção que eu recebi? Joguei fora. Por quê? Eu fui abençoado, mas eu não era uma bênção. E tem pessoas que são assim. Eles querem uma bênção, mas não querem ser uma bênção. Eles vêm para o Senhor porque diz assim: o meu casamento está uma carroça, e eu quero que o meu casamento seja uma Ferrari. Eu vou lá porque eu quero ser abençoado, e meu casamento vai ser top. E aí todo mundo vai olhar e vai falar: ai, como vocês são lindos, quando vocês fazem as postagens lá no Instagram, é tão bonito. Aí ele fala: nós somos abençoados. Ou então, o dinheiro, né? Deus, minha conta está no negativo, está no vermelho. Me ajuda, Deus, me abençoa. E aí Deus envia um irmão lá e te abençoa. E aí você fala assim: olha, antes eu estava sem nada agora, mas agora minha despensa está cheia. Olha como eu tenho bastante coisas. Não tinha uma casa, agora tenho 2. Não tinha um carro, agora tenho 2. E ainda comprei uma moto e vou comprar um jet ski para o final de semana, né? Porque nesse calor precisa de um jet ski. Eu estou abençoado. Olha como eu sou abençoado, como Deus me ama, como Ele olhou para mim e me abençoou. E aí o máximo que Ele faz é dizer para o outro: Deus é bom, eu não tinha nada, Ele me deu tudo. Mas Ele não abençoa ninguém. O ser uma bênção não é apenas você se mover no abençoar. A tua chegada, ela já provoca uma transformação no ambiente que você está. O simples fato da bênção chegar num lugar, aquele lugar já está abençoado. É ou não é? Se aqui estiver no escuro, à noite, meia-noite, sem lua, sem estrelas, tudo apagado, tem trevas só, você não enxerga nada, mas vem uma bênção que acende ali no meio e não precisa de mais nada, ele chegou, ele foi aceso ali, pronto, ele abençoou todo aquele lugar. Sim ou não? Deus nos chamou para sermos
bênção. Pastor, a gente vai ser abençoado também? Vai. Pastor, a nossa descendência vai multiplicar? Vai, em nome de Jesus, a fonte de alívio, então, vai crescer, vai expandir para a direita, para a esquerda, para vários campos, vários lugares. Por quê? Para que o nome do Senhor seja engrandecido. Vai acontecer. Eu lembro o pastor Alain falando assim, hoje eu venho de Juninho para a igreja, porque hoje ainda nós somos humildes, mas Deus vai nos prosperar. E aí quando Deus prosperar os meus irmãos, então eu vou dizer, Deus, agora o Senhor pode me dar um carro melhor, porque os meus irmãos já estão abençoados. Já pensou o pastor Alain chegando aqui de Ferrari e a gente chegando de bicicleta ou de chinelo? Essa igreja é uma igreja abençoada porque o nosso pastor tem uma Ferrari? Não. E Deus fez isso. E hoje só você vê na rampa aí da igreja, tem carros abençoados aí. E o meu carro é simples, mas ele te leva para todos os lados. E ainda Deus vai te colocar numa bênção ainda maior. Que a bênção vem, a colheita vem vindo 30, 60, 100 vezes mais. Então, quando eu comprei meu primeiro carro, era um Uno Mille, que eu tenho saudade dele até hoje, né? E Deus foi me abençoando. Depois me deu um Gol, bolinha, depois um Fiesta, que aí já tinha direção, já tinha trava, tinha ar-condicionado. E hoje Deus me deu, né, já tem uns anos, me deu um Versa, que também eu estou muito feliz e falei, não tinha condições, e foi tudo profetizado, viu? Meu Fiesta era um ungidão, né? Ele passava já ungindo as ruas da cidade, que ele estava vazando óleo, queimando óleo. Onde ele passava, ele ia ungindo ali as ruas, e aí os pastores vinham e falavam assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro novo. As pessoas vinham e falavam assim, olha... E eu pensando, né, eu acho que eu vou comprar comprar um Celtinha, porque eu não tinha condições na época, não tinha. Aí, né, e hoje também não tem, tá? Deus tem me abençoado, mas não é que para sair esbanjando. Deus tem me dado, a abundância não está, a prosperidade não está em ter dinheiro mais do que você precisa, está em você ter suprida todas as suas necessidades, amém? Se você não sabe a respeito disso, com certeza nós teremos outro congresso, né? Prosperação, e aí você não falta, que a gente tem aprendido muito. E os pastores, os irmãos chegavam e falavam assim, olha, Deus vai te dar um carro novo. E eu não vejo você num carrinho pequeno não, eu vejo você num carrão. Aí eu ficava quieto, né? Igual Sara que riu, né? Quando disse que ela ia ter um filho. E aí eu falava assim, se esse irmão soubesse, né, da minha situação, ele não ia profetizar isso daí, porque ele nunca vai ver o de carrão, e ele ia falar, mas Deus, eu falei para o irmão, e o irmão... E aí, Deus mandou esse carro aí. Aí eu, Gi, Deus vai nos dar um carro novo. Amor, eu não estou vendo você procurar. Você acha que Deus vai pegar e vai mandar um carro do céu para você? Aí eu estava com tanta fé, eu falei, eu acho. Ah, bom, né? Aí Deus mandou mesmo. E foi bênção. Não fiz carnê, não fiquei endividado. Foi bênção, bênção mesmo. E o que eu quero dizer com essas palavras, para nós já encerrarmos aqui? Não adianta você receber, por exemplo, o meu carro é uma bênção de Deus? Sim, uma grande bênção de Deus. Mas ele também é uma bênção na vida dos meus irmãos. É ou não é? Quantos aqui já pegaram uma carona comigo alguma vez? Olha lá. Não foi tudo de uma vez, né? Foi uma vez de cada um, né? Ou de dois, né? Por quê? Porque eu não fui apenas abençoado por Deus. Ele fez de mim uma bênção. Então, se Deus me deu um carro, o meu carro vai abençoar a tua vida. Se Deus me deu condições financeiras um pouco melhor, não foi para eu falar assim, não, eu tenho uma condição melhor do que a tua. Foi para eu ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Se Deus restaurou meu casamento, restaurou a minha vida,
expulsou todos os demônios que tinha lá oprimindo a minha vida, não foi para dizer assim, olha, pastor Daniel é uma bênção, não, foi para eu poder abençoar a tua vida. Se Deus enviou discipuladores poderosos para ministrar a minha vida, para esfregar lá, para pegar o sabão, esfregar, tirar toda ali a sujeira que tinha, não foi para eu ficar brilhando e as pessoas olhando para mim dizendo, como ele é uma bênção, não, foi para eu também abençoar a tua vida. E se Deus está fazendo isso com você também, não é para você ficar parado, é para você também abençoar, é para você ser um agente de bênção no lugar aonde você está, aonde você chegar, a bênção vai chegar junto, porque você é uma bênção, aquele lugar será abençoado, aonde havia maldição, agora haverá bênção, porque você estará ali naquele lugar. Eu posso ouvir uma salva de palmas ao Senhor nesta hora? Aleluia, glória a Deus. Honra e glória a Ti, Senhor. Para encerrarmos aqui, tem uma passagem bíblica que fala sobre Eliseu, que o povo estava cercado numa época de guerra, e quando as cidades fortificadas estavam cercadas pelo inimigo, eles tinham que viver do que eles tinham dentro da cidade. Pensa você na pandemia, com tudo fechado, e ainda que abriu alguma coisa, mas pensa se não abrisse nada, e viesse uma ordem, passasse, tivesse uma pessoa armada no seu portão, você ia sair para ir na padaria, no mercado, estava alguém com a arma apontada, você tinha que trancar, não dá para ir para lugar nenhum. O que acontecia? Você ia comendo o que tinha em casa. E que quando acabasse, você ia fazer o quê? Você ia começar a passar fome, né? Faz um filé mignon, né? Faz um espetinho de gato, né? E aí, eles estavam numa situação assim. Mas Eliseu, ele liberou uma palavra. Falou, amanhã, a esse tempo, Deus vai dar abundância. Essa ministração completa é para um outro dia. Mas só dizendo aqui, Eliseu profetizou, o profeta disse. Um homem que estava na porta lá, um dos soldados, um dos capitães do rei, falou assim, nem se Deus fizesse chover alimento do céu, ia ter essa abundância que ele está falando. Aí Eliseu falou, você vai ver, mas você não vai experimentar, você não vai usufruir disso, porque você não creu. E aí o que aconteceu? Tinha um exército cercando a cidade, e houve um decreto profético alinhado com os céus. Ouça, houve um decreto profético alinhado com os céus. Porque o profeta, ele está em conexão com Deus, ele fala aquilo que ele ouve dos céus. Ele não fala da boca dele, ele ouve lá nos céus, ele ouve do Senhor falando, e ele libera a palavra. E ele liberou a palavra profética que foi liberada dos céus, estava alinhado. E Deus falou, a palavra foi liberada, envia o anjo lá para matar aqueles que estão cercando a cidade, porque a palavra vai se cumprir, porque ela veio do meu coração e ela precisa se cumprir. Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados. E aí o que aconteceu? Tinha os leprosos, que leprosos ficavam por lá de fora da cidade. Começou a ver que o acampamento dos inimigos estava meio paradinho. O que está acontecendo? Estou vendo ninguém hoje aí. Vamos chegar mais perto. Chegaram mais perto, chegaram mais perto, chegaram mais perto. Quando chegou lá, estava todo mundo morto. Ouro, prata, comida, bens, armas, tudo lá, à vontade. E aí eles falaram assim, se nós não anunciarmos essas boas novas a eles, isso é muito errado da nossa parte. E eles correram para anunciar. Eles foram lá correndo, bateram na porta da cidade. Está todo mundo morto, está tudo disponível, tem comida, tem riqueza, tem bens. Abriram a porta da cidade, pensa gente esfomeada, que já estava um lá, morria alguém, eles faziam uns ensopados lá. Era um negócio feio mesmo, a Bíblia fala disso aí. Foi feio, foi feio.
E aí, pensa, abriu a porta, todo mundo esfomeado, saiu correndo. E aquele capitão que estava na porta falou que nem Deus poderia fazer aquilo, morreu pisoteado. Ele viu, ele ouviu a concretização, mas ele não usufruiu. Você quer ser quem? Quem vai anunciar para os outros as boas novas? Ou aquele que vai ser pisoteado porque não crê? Então hoje, você vai sair daqui, você não vai falar assim, olha, está tudo disponível para a gente. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou minha família, tem abundância de alegria no meu lar, o emprego está dando tudo certo. Vamos usufruir, família, vamos para Disney. Não, você vai sair correndo, anunciando. Você vai chegar na vida daqueles seus amigos e dizer assim, eu estou vendo que você está passando dificuldades, o seu casamento está quase para acabar, mas eu vou te levar num lugar onde o seu casamento vai ser restaurado, porque o meu foi restaurado. Eu vou te levar, você não consegue dormir à noite, você está numa situação aí de depressão, ou alguma síndrome na tua alma, e eu também estava assim, mas Deus me transformou, e eu tenho que te levar de encontro ao Senhor que transformou a minha vida. Nós não ficaremos parados, nós anunciaremos as boas novas, seremos bênção aonde nós chegarmos, seremos bênção aonde adentrarmos, falaremos, Deus tem bênção para a tua vida. Eu sou prova viva disso. Eu estou aqui, fui transformado e agora Deus quer transformar a tua vida. Se você recebe essa palavra, coloque-se em pé e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. É Ele que te chamou, é Ele que te fez promessa, é Ele que disse para você, tu serás uma bênção. Você é uma bênção se você obedecer. Se você seguir as direções, você não vai ser apenas abençoado, você será uma bênção. Amém? E é sobre isso. O meu encontro de alívio transformou a minha vida. Eu estava dando testemunho na aula de demônios e como lidar com eles, de uma libertação profunda que eu tive lá, de um trauma que eu tive quando eu era jovem, que o Satanás se aproveitou de mim através de um trauma e tinha um espírito maligno que me oprimia. E lá no encontro de alívio eu fui transformado. E eu preciso dizer para você, Deus quer libertar e transformar a tua vida também. A minha vida foi diferente depois que eu fui no encontro de alívio. E a sua também vai ser diferente. Eu quero levar você para ter esse encontro com Deus. Se você ainda não foi, fala, pastor, como eu faço para ir? Porque eu preciso dizer isso para você. Eu não posso guardar isso para mim, eu quero você abençoado também, para que você seja uma bênção na vida de outros e outros e outros, até que a nossa nação seja tocada e transformada pelo poder do Evangelho. Amém.